Patrão, ele dividiu a cela comigo por anos na prisão, grita a empregada, sua voz estilhaçando as taças de cristal no grande salão. Arthur Vasconcelos congela no meio da conversa, seu rosto perdendo a cor. A sala mergulha no caos, convidados engasgam, mas Elisa Matos permanece firme. Isso não é um surto aleatório, é o desmoronar de um império construído sobre mentiras enterradas. Uma palavra dela poderia derrubar tudo. O ar fica denso com o cheiro forte do champanhe derramado, misturando-se ao perfume pesado do mogno polido e das orquídeas frescas do centro de mesa. Passos ecoam secamente no piso de mármore, como acusações ricocheteando nas paredes douradas. As mãos de Elisa tremem ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos contra seu uniforme preto simples, o suor brotando em sua testa, apesar da corrente fria que vem do lustre de cristal acima. Seu coração bate forte, um tambor implacável no espaço opulento, onde smokings brilham contra as cortinas de veludo. Do outro lado da sala, uma jovem convidada, Lívia Vasconcelos, esposa de Arthur, agarra seu colar, seus olhos se arregalando em choque, os lábios se abrindo em uma pergunta silenciosa. Mas Elisa não estava lá pelo glamour da festa. Ela estava lá porque 8 anos de silêncio terminaram neste momento, desencadeados por uma sombra bruxuleante na parede dos retratos. Uma sombra que ela conhecia das barras de aço frio e das promessas sussurradas. A revelação atinge como uma tempestade. Arthur, o poderoso magnata, não é o homem que construiu seu próprio sucesso, como ele afirma. Ele é o companheiro de cela que a traiu, deixando-a para apodrecer enquanto ele roubava sua vida. E agora uma morte suspeita do passado que compartilham ameaça vir à tona, puxando todos para essa teia. Arthur Vasconcelos avança, o maxilar cerrado, porque expor seu histórico na prisão destruiria seu trono na sala de reuniões e a fortuna construída sobre o engano. Lívia Vasconcelos se interpõe entre eles, sua voz subindo em pânico, porque ela escondeu suas próprias suspeitas sobre os segredos sombrios de Arthur por anos, temendo que o divórcio a deixasse na miséria. Bruno Vasconcelos, o filho ambicioso de Arthur, força uma risada do canto, porque qualquer escândalo agora poderia arruinar sua herança, o império pelo qual ele lutou em salas de diretoria e conchavo. Cada um deles está no fio da navalha, ganhos e perdas pendendo da próxima respiração de Elisa. Mas esta história não começou no salão cintilante. Começou há 8 anos, quando Elisa, uma mãe devotada acusada injustamente, conheceu Arthur nos confins sombrios de uma penitenciária de segurança máxima. Aquele encontro plantou sementes de confiança que se transformaram em espinhos, camadas de identidade e traição esperando para florescer. A verdade não é simples, é um labirinto de documentos falsificados e juramentos esquecidos. Para entender como Elisa chegou a este confronto explosivo, você precisa conhecer 3 histórias. A história de sua cela compartilhada 8 anos atrás, onde a sobrevivência forjou um laço inquebrável. A história da fuga calculada de Arthur 2 anos depois, abandonando-a ao sistema. E a história de um testamento oculto de apenas 6 meses atrás, amarrando seus destinos de maneiras que ninguém previu. Tudo começou em uma noite tempestuosa de julgamento. Se esta revelação chocante já te fisgou, imagine o que vem por aí. Inscreva-se agora e ative o sininho. Não perca a vingança épica que muda tudo. Sua jornada de empoderamento começa aqui. 8 anos antes daquele grito ensurdecedor no salão da mansão, Elisa Matos acorda toda manhã ao amanhecer, precisamente às 5h15 da manhã, nos limites estreitos de seu apartamento de um quarto na periferia da cidade. O despertador, uma velha relíquia digital com números piscando, perfura o silêncio como uma sirene distante. Ela se levanta sem hesitar, seu corpo movendo-se no piloto automático, apesar da dor nas articulações de anos de trabalho pesado. Aos 55 anos, a estrutura de Elisa é robusta, mas desgastada.
ombros ligeiramente curvados de carregar bandejas e esfregar o chão, sua pele marcada por linhas finas ao redor dos olhos escuros que falam de noites sem dormir. Seu cabelo, antes grosso e preto, agora tem mechas grisalhas, preso para trás em um coque prático que revela uma leve cicatriz ao longo de sua têmpora, lembrança de uma queda há muito esquecida. Ela vive sozinha neste espaço modesto, paredes pintadas de um bege desbotado, o ar carregando o leve cheiro de mofo de um prédio que já viu dias melhores. Uma única janela dá para um estacionamento rachado, onde ela estaciona seu sedã de segunda mão, confiável, mas comum. Elisa se veste rapidamente com blusas de algodão simples e calças sociais, favorecendo tons terrosos que se misturam ao fundo. Prático para uma mulher que aprendeu a ser invisível quando lhe convém. Suas mãos, calosas e firmes, preparam um café da manhã modesto de café preto e pão com manteiga, comido em pé no pequeno balcão da cozinha. Não há pressa em seus movimentos, mas uma eficiência nascida da necessidade. Ela sai às 6 da manhã, a porta batendo atrás dela como um ponto final em mais um dia discreto. Em sua vizinhança, Elisa é conhecida como o Pilar Silencioso, a mulher que cumprimenta a todos com um aceno de cabeça, mas compartilha pouco. Sua qualidade definidora é uma lealdade inflexível, do tipo que uma vez a ligou à família e amigos nos bons e maus momentos, tornando-a a pessoa a quem recorriam em crises. Vizinhos lembram como ela organizava refeições comunitárias depois de temporais ou ouvia pacientemente histórias de desgraças sem julgar. No entanto, essa força vem atada a um defeito teimoso, uma desconfiança profunda que a isola de conexões mais profundas. Ela ajudará um estranho com as compras, mas nunca convida ninguém para entrar em sua casa. Seus sorrisos são educados, mas reservados, como se esperasse traição a cada esquina. Essa dualidade vem de uma vida onde a confiança tem sido sua maior vulnerabilidade. A reputação de Elisa como confiável mascara uma cautela que a mantém segura, mas também profundamente sozinha. No trabalho, colegas apreciam sua pontualidade e discrição, sussurrando que ela é do tipo que lembra de aniversários com pequenos gestos atenciosos. Um cartão deslizado em um armário, nunca extravagante, mas investigue mais fundo, e eles sentem as barreiras. Ela desvia de perguntas sobre seu passado com uma mudança gentil de assunto, sua risada leve, mas evasiva. Essa mistura de calor e reserva a define, ferozmente protetora daqueles que ela escolhe, mas para sempre procurando pela rachadura que poderia quebrar tudo. O passado de Elisa é uma sombra que ela carrega silenciosamente, enraizada em um trauma que remodelou seu mundo 15 anos atrás. Ela era uma esposa e mãe dedicada na época, administrando uma pequena padaria com seu marido, Raul, em uma comunidade de imigrantes movimentada. A vida deles era simples, mas contente, até a morte súbita de Raul em um acidente de trabalho na fábrica, deixando-a para criar sua filha adolescente, Maria, sozinha. A verdadeira ferida veio 2 anos depois, falsamente acusada de desviar dinheiro dos fornecedores da padaria em uma armação de um concorrente invejoso. Elisa foi condenada a 5 anos de prisão. O julgamento foi um borrão de testemunhas tendenciosas e defesa inadequada. Ela perdeu tudo: sua casa, seu negócio e, o pior de tudo, a custódia de Maria, que foi colocada com parentes distantes. Aqueles anos atrás das grades construíram muros emocionais mais espessos que o concreto. O isolamento gerou suspeita, e a perda de sua filha criou um abismo de luto que ela raramente expressa. Elisa emergiu mudada, seu coração antes aberto, agora blindado contra a vulnerabilidade. Ela se reconstruiu em fragmentos, bicos, aulas noturnas para um certificado de limpeza. Mas a cicatriz permanece, uma raiva silenciosa fervendo sob seu exterior calmo. Confiar nos outros agora parece entregar uma arma carregada,
Sua lealdade persiste, mas apenas em seus termos, um mecanismo de defesa forjado no fogo da traição. No fundo, Elisa abriga um sonho que parece tão distante quanto as estrelas. Um desejo impossível de recuperar a dignidade que lhe foi roubada, de não ser uma sombra no mundo de outra pessoa, mas seu centro. Ela anseia por independência financeira, uma pequena casa própria, onde Maria, agora adulta e distante, pudesse um dia retornar sem sentir pena. Esse desejo se manifesta em um símbolo tangível, um delicado medalhão de ouro, gravado com "Família em primeiro lugar", que pertenceu à sua mãe. Guardado em uma gaveta, não é usado há anos, sua corrente manchada, mas intacta. Elisa o toca às vezes em momentos de silêncio, os dedos traçando o fecho, imaginando uma vida onde ela não seja mais definida por seus erros passados ou pelos enganos dos outros. É mais do que uma joia. É um farol do respeito próprio que ela perdeu em tribunais e celas, um lembrete de que a redenção não é apenas sobrevivência, mas prosperar em seus próprios termos. No entanto, persegui-lo significa arriscar a frágil estabilidade que ela construiu, confrontar os fantasmas que ela preferia ignorar. Por enquanto, permanece um talismã privado, alimentando sua determinação mesmo enquanto dói como uma ferida não cicatrizada. A pesada porta de ferro bateu atrás de Elisa quando ela entrou no corredor sombrio da penitenciária feminina de São Paulo. Seu primeiro dia se estendendo diante dela como um túnel sem fim. Aos 40 anos, ela sentia mais o peso do uniforme laranja do que o das algemas que haviam sido removidas momentos antes. O ar estava pesado com o cheiro de cândida e suor velho, muito longe do aroma quente de fermento de sua padaria. Ela agarrou um cobertor fino, entregue na entrada, seus olhos varrendo as fileiras de celas em busca de qualquer sinal de bondade nesta selva de concreto. Foi quando ela o viu pela primeira vez, ou melhor, ouviu, através das grades da ala adjacente durante o horário do pátio. Arthur Vasconcelos, então um homem magro em seus 50 e poucos anos, cumprindo pena por fraude, estava discutindo com um guarda sobre um livro contrabandeado. Sua voz cortava os murmúrios, afiada e inflexível, mas havia um vislumbre de desespero em sua postura que espelhava o medo dela. Elisa parou perto da cerca de arame, observando enquanto ele recuava com um aceno, seu olhar pousando nela. "Novata!" ele gritou, seu tom casual, mas inquisitivo. Ela assentiu, insegura. Naquela breve troca através do pátio, sob as luzes fluorescentes agressivas, algo se agitou. Um reconhecimento mútuo de estar deslocado, duas almas à deriva na mesma tempestade. Foi a faísca de uma conexão que nenhum dos dois antecipou, nascida da rotina implacável da prisão. 2 semanas depois, durante a sessão de terapia de grupo obrigatória na sala multiuso da prisão, Elisa e Arthur foram colocados como dupla para um exercício de discussão. O círculo de cadeiras dobráveis parecia claustrofóbico, o zumbido fluorescente acima, amplificando cada movimento desconfortável. Elisa sentou-se rigidamente, de braços cruzados, enquanto Arthur se inclinou para a frente, seus olhos intensos. "O que te trouxe aqui?" ele perguntou, quebrando o gelo depois que o facilitador se afastou. Elisa hesitou, as palavras presas como pão seco. "Uma mentira", ela disse finalmente. "Disseram que eu roubei do meu negócio, mas era tudo o que me restava depois que meu marido morreu." Arthur assentiu lentamente, seus dedos batucando no braço da cadeira. "Fraude", ele respondeu. "Confiei no sócio errado. Me custou tudo: esposa, filhos, liberdade." Uma pausa pairou entre eles, pesada com perdas não ditas. Elisa olhou para ele. "Como você continua?" A risada de Arthur foi amarga. "Você não continua. Você se adapta. Encontra aliados. Qual é o seu plano lá fora?" Ela deu de ombros. "Pegar minha filha de volta. Recomeçar." Ele se inclinou para mais perto. "Lealdade é rara aqui, mas é uma moeda de troca. Fique comigo
E nós dois conseguiremos. Elisa encontrou seu olhar. Um calor hesitante se formando. Por que eu? Porque você parece alguém que não quebra fácil. Suas palavras teceram um fio frágil, o cronômetro da sessão correndo enquanto o guarda anunciava o fim. Naquela hora, as barreiras se racharam apenas o suficiente para a confiança se infiltrar. Quando a sessão terminou, Elisa demorou-se perto da porta. Arthur, ao seu lado. Prometa-me uma coisa, ele disse, a voz baixa em meio ao arrastar de pés. Quando estivermos fora, porque nós vamos sair, nós cuidaremos um do outro, sem perguntas. Elisa examinou seu rosto, a cicatriz em sua bochecha captando a luz. Era um salto no escuro, mas neste lugar de ilusões despidas, parecia real. Fechado, ela sussurrou, pela minha filha, pela sua família. Eles apertaram as mãos brevemente, o aperto firme, selando um pacto que ecoou no corredor vazio enquanto se separavam. Essa promessa se tornou a âncora na rotina de Elisa, um lembrete sussurrado durante as noites de recolhimento, carregando o peso de futuros ainda não vistos. O mundo que Elisa habita é um de divisões nítidas, onde a estrutura rígida da prisão transborda para as hierarquias não ditas da sociedade externa. A própria penitenciária é uma fortaleza de pedra cinzenta e arame farpado, seus corredores ecoando com o zumbido constante dos ventiladores e gritos distantes. O cheiro de comida institucional cozida demais paira no ar. Repolho fervido e um leve odor metálico das bandejas. Enquanto o frio do chão de concreto penetra pelas meias finas, um lembrete perpétuo de vulnerabilidade. No pátio, o cascalho range sob os pés, o sol filtrado pela tela de arame lançando sombras listradas como barras de prisão na pele. A hierarquia manda aqui. Guardas empunham cacetetes com autoridade casual. Presas formam grupos baseados em crimes ou origens. Fraudadores de colarinho branco como Arthur em um canto, condenadas à prisão perpétua em outro. As regras são de ferro. Nada de itens pessoais além de uma bíblia ou foto, luzes apagadas às 21 horas em ponto. E a confiança é conquistada apenas através do silêncio ou de favores. Infrações significam solitária, um buraco negro de isolamento que quebra os fracos. Além dos muros, o contexto muda para o submundo da reintegração urbana. Casas de passagem com tinta descascada, feirões de emprego que olham ex-presidiários com suspeita. A dinâmica social favorece os conectados. Arthur, com seu charme, navega por ambos os mundos, forjando alianças, enquanto Elisa, uma forasteira marcada por sua origem e status de mãe solteira, se vira na margem. Ela se encaixa com dificuldade, sua competência silenciosa, ofuscada por sobreviventes mais chamativos. Ainda assim, sua resiliência abre um pequeno espaço em meio ao caos. Uma mulher que se curva, mas nunca se rende totalmente ao sistema. Semanas se transformaram em meses no ritmo implacável da vida na prisão, e o primeiro sinal sutil de um conflito iminente passou por Elisa como uma sombra na lavanderia cheia de vapor. Era um turno de fim de tarde. O ar denso com o zumbido úmido das lavadoras industriais e o cheiro forte de sabão em pó. Elisa dobrava lençóis metodicamente, sua mente na última carta de Maria. Palavras distantes de uma garota se tornando uma estranha. Arthur apareceu na porta, o rosto contraído, segurando um bilhete amassado do escritório do diretor. Rumores de transferência, ele murmurou, olhando por cima do ombro. Eles estão separando os não violentos. Podem nos separar. Elisa parou, uma toalha meio dobrada em suas mãos. Aquilo a atingiu de forma estranha. A urgência dele parecia pessoal, misturada com algo não dito. Nós daremos um jeito, ela disse, forçando a calma. Mas nos olhos dele, ela captou um vislumbre, não de medo, mas de cálculo, como se ele já estivesse planejando o caminho sem ela. Ela descartou isso, culpando a paranoia que tomava conta de todos ali. Afinal, o pacto deles era sólido.
Ainda assim, enquanto ele se afastava, o bilhete guardado no bolso, um leve desconforto se instalou em seu peito, ignorado em meio à rotina diária de contagens e refeições. Foi o primeiro sussurro de fratura, enterrado sob camadas de sobrevivência compartilhada. Então veio a menção do homem que se tornaria seu adversário involuntário, entrelaçado nas conversas durante o horário de recreação à noite na área comum. A sala cheirava a café passado demais da máquina automática, cadeiras arrastando no linóleo enquanto as detentas se reuniam. Arthur deslizou para o banco ao lado de Elisa, sua voz baixa. Ouviu sobre Harlan Crowe hoje? Aquele tubarão corporativo que foi pego por uso de informação privilegiada. Dizem que ele tem conexões, advogados, juízes. Pode conseguir um acordo em breve. Elisa assentiu distraidamente, embaralhando um deck de cartas gastas para um jogo. O nome de Harlan flutuava como um fantasma. Ele era a lenda sussurrada da prisão, um membro da elite caído que desfrutava de privilégios enquanto outros mal sobreviviam. Parece problema, ela respondeu, distribuindo as cartas. O tom de Arthur se aguçou. Ou oportunidade. Caras como ele não esquecem favores. A conversa persistiu. Arthur circulando de volta à influência de Harlan, sua ambição brilhando como uma lâmina oculta. Elisa sentiu a correnteza. Um homem de olho em rotas de fuga, alianças além do simples laço deles. Ela afastou o pensamento, focando nos padrões familiares das cartas. Harlan permanecia uma figura distante, mas a fixação de Arthur plantou uma semente de dúvida. O primeiro esboço de um antagonista emergindo da névoa das ameaças rotineiras. Nas horas silenciosas antes do recolhimento, Elisa saboreou o que parecia ser sua última paz frágil, sentada sozinha em sua beliche, com um medalhão na mão. A única lâmpada da cela lançava um brilho quente, suavizando as bordas frias das barras, enquanto o zumbido distante da instalação parecia uma canção de ninar relutante. Ela traçou a gravura, memórias da risada de Maria inundando-a, bolos de aniversário confeitados com mãos trêmulas, feriados enfeitados com luzes de papel. A vida lá fora se misturava a este mundo contido, mas momentos como este ofereciam consolo, um respiro antes da tempestade inevitável. As palavras de Arthur de mais cedo ecoaram fracamente, mas ela as afastou, agarrando o medalhão com mais força. O amanhã traria outro turno, talvez outra carta, e o ritmo constante da resistência. Por enquanto, a paz a envolvia como um cobertor gasto, temporária, preciosa e totalmente inconsciente dos vendavais que se formavam logo além do horizonte. Foi precisamente essa lealdade jurada, forjada na penumbra dos votos da prisão, que levaria Elisa, 2 anos depois, a fazer a escolha mais perigosa de sua vida. 2 anos depois daquela promessa sussurrada no corredor ecoante da prisão. Elisa Matos passou pelos portões de ferro forjado da mansão Vasconcelos pela primeira vez, seu currículo agarrado como um escudo contra o frio do outono. A propriedade pairava na colina, um monumento extenso de pedra e vidro que gritava dinheiro antigo. Torres perfurando o céu cinzento, gramados bem cuidados, estendendo-se como tapetes verdes sob seus pés. Ela havia respondido ao anúncio de uma vaga de governanta interna, através de uma agência discreta que atendia à elite, suas referências brilhantes, mas vagas, limpas de seu registro na prisão. A entrevista foi uma formalidade. Senhora Lívia Vasconcelos, com seus brincos de pérola e sorriso medido, assentiu com aprovação ao olhar firme e às mãos calosas de Elisa. Precisamos de alguém discreta, Lívia havia dito, sua voz suave, mas com um toque de fadiga. O senhor Vasconcelos viaja muito. A casa fica solitária. Elisa aceitou na hora. O trabalho prometendo pagamento estável e um quarto nas dependências dos empregados. O suficiente para começar a economizar para a faculdade de Maria, para preencher a lacuna que anos haviam cavado entre elas.
Enquanto ela desfazia sua única mala naquela noite, o medalhão brilhando à luz do abajur, a esperança cintilou. Este era um novo começo, ou assim ela dizia a si mesma, ignorando o leve desconforto do silêncio polido da mansão. Mas o detonador foi acionado na manhã seguinte, na cozinha ensolarada, onde panelas de cobre pendiam como joias esquecidas. Elisa estava polindo talheres de prata quando Arthur Vasconcelos entrou. Caneca de café na mão, de costas para ela, enquanto examinava um tablet. O mundo tombou. Lá estava ele, mais velho, mais largo, em um terno feito sob medida, cabelo salpicado de grisalho, mas inconfundível. A cicatriz na bochecha, o maxilar afiado de inúmeras conversas noturnas atrás das grades. Sua respiração falhou, o pano escorregando de seus dedos para cair com um ruído no balcão de mármore. Arthur se virou, seus olhos encontrando os dela, o reconhecimento surgindo como um veneno lento. Você, ele murmurou, a voz baixa, dando um passo para trás como se estivesse queimado. Os joelhos de Elisa cederam contra a ilha da cozinha, sua mente girando em um turbilhão de descrença e fúria. Como? Ele deveria estar no oeste, recomeçando como prometido. Arthur Vasconcelos, o condenado por fraude transformado em empresário legítimo. A traição a atingiu. Ele havia desaparecido após sua libertação antecipada, deixando-a para cumprir a pena completa, sem cartas, sem salva-vidas. Seu peito se apertou, a respiração vindo em arfadas curtas, lágrimas ardendo, mas não derramadas, enquanto a raiva fervia por dentro. Este homem, seu aliado jurado, agora reinava sobre este império, enquanto ela esfregava seu chão. A injustiça arranhou sua garganta, anos de luto suprimido, explodindo em tremores silenciosos. A infância perdida de Maria, o túmulo de Raul sem luto, tudo porque ele quebrou a promessa. Ela agarrou o balcão, os nós dos dedos embranquecendo, a sala embaçando, enquanto o peso do tempo roubado a pressionava, uma tempestade visceral ameaçando afogar sua compostura. Como o laço da sobrevivência pôde se transformar nesta farsa cruel? Arthur se recuperou primeiro, seu rosto endurecendo na máscara de autoridade. Elisa, que diabos você está fazendo aqui? Suas palavras cortaram o ar, carregadas de acusação em vez de choque, como se a presença dela fosse a intrusão. Lívia parou na porta, bandeja de pães doces na mão, a testa franzida. Querido, está tudo bem? Os convidados da noite anterior, 2 associados de negócios que ficaram para o café da manhã, trocaram olhares do canto de refeições, um pigarreando desconfortavelmente. Bruno, o filho de Arthur, entrou então, telefone na mão, sorrindo maliciosamente com atenção. Pai, quem é a empregada fazendo cena? A sala prendeu a respiração, garfos parados no ar, enquanto Arthur os dispensava rispidamente. Assunto de família, com licença. Mas o estrago se espalhou. Sussurros começaram, olhos dardejando para Elisa, que permanecia congelada, a revelação pairando como fumaça. A mão de Lívia tremeu na bandeja, derramando migalhas. Os associados se mexeram desconfortavelmente, sentindo uma rachadura na fachada dos Vasconcelos. O mundo de Elisa se reduziu ao olhar frio de Arthur, o detonador totalmente aceso, iniciando um incêndio que consumiria a todos. Elisa recuou para a rouparia naquela tarde, sua mente um turbilhão de dúvida e resolução. Como ele construiu isso sem mim? Ele usou nossas histórias, as transformou em seu sucesso? As perguntas a açoitavam, medos de exposição colidindo com a necessidade ardente de resposta. E se confrontá-lo custasse este emprego, este frágil ponto de apoio? Maria precisava do dinheiro, um movimento errado, e ela estaria de volta às agências de trabalho temporário que rejeitavam ex-presidiários. No entanto, o silêncio parecia outra prisão, acorrentando-a à mentira dele. Eu confiei a ele minha alma naquela cela, ela pensou, o pulso acelerado, e ele me deixou para apodrecer. Pelo quê? Poder? A tempestade interna rugia.
a dúvida sussurrando retirada, a fúria exigindo a verdade. Ela não podia simplesmente ir embora. O medalhão em seu bolso queimava como uma marca, lembrando-a da dignidade que ele havia roubado. Depois de horas andando no espaço estreito, prateleiras de toalhas dobradas, zombando de seu tumulto, Elisa fez sua escolha. Confrontá-lo esta noite sozinha. Era arriscado, mas a passividade já lhe custara uma filha e uma vida. Ela alisou o uniforme, preparando-se, a decisão uma ponte frágil sobre o abismo. Naquela noite, enquanto a mansão se acomodava no crepúsculo, Elisa deslizou para o escritório de Arthur, a porta rangendo suavemente atrás dela. O quarto cheirava a livros encadernados em couro e uísque envelhecido, a luz do fogo dançando nos painéis de carvalho. Arthur ergueu os olhos de sua mesa, a surpresa piscando antes de se transformar em irritação. É melhor que seja rápido. Eu não tolero insubordinação. Elisa fechou a porta, sua voz firme, apesar do terremoto interno. Insolência? Depois que você prometeu me proteger, eu cumpri 2 anos extras porque você sumiu, Arthur. Ou devo te chamar pelo seu nome antigo aqui dentro? Ele se levantou, pairando sobre a mesa, mas ela continuou. Eu vim por respostas. Como você conseguiu esta vida? E por que me deixou para trás? A risada de Arthur foi oca, circulando a mesa como um predador. Sobrevivência, Elisa. Você acha que juramentos de prisão significam alguma coisa aqui fora? Eu fiz um acordo. Proteção à testemunha, nova identidade. Você era um risco, ainda enrolada naquela bagunça de desvio de dinheiro. Seu coração afundou, mas ela se manteve firme. Risco, nós compartilhamos tudo, planos, medos. Maria perdeu a mãe por causa do seu acordo. Ele se inclinou, o hálito quente. E eu perdi minha liberdade primeiro. Isso? Ele gesticulou para a sala. É meu agora, vá embora, ou eu me certificarei de que ninguém mais te contrate. A tentativa de Elisa de argumentar desmoronou quando ele puxou um arquivo de uma gaveta, seus registros da prisão, de alguma forma em sua posse. Saia agora e esqueça que nos conhecemos. A complicação a atingiu como um tapa. Ele não estava apenas livre. Ele segurava o passado dela como uma arma, o confronto se voltando contra ela em uma armadilha mais profunda. O conflito escalou naturalmente nos dias seguintes. Arthur dobrando a aposta com crueldade calculada. Ele designou Elisa para os exaustivos turnos da noite, esfregando os corredores intermináveis da mansão até o amanhecer. Sua presença uma sombra constante, passando ordens por bilhetes, seus olhos lembretes frios de sua história. Eficiência, Matos. Ele disparava durante as inspeções, seu tom carregado de ameaça privada. Lívia notou a tensão, chamando Elisa de lado na lavanderia uma tarde, o zumbido das secadoras mascarando suas palavras. Ele está estranho desde que você começou. Há algo que eu deva saber? Elisa hesitou, a intervenção uma rachadura na fachada, mas a lealdade à sua própria dor segurou sua língua. Apenas trabalho, senhora. Lívia assentiu, não convencida, seu próprio cansaço evidente. A aposta de Arthur aumentou quando ele, acidentalmente, deixou um dossiê no balcão da cozinha. Fotos da entrada de Elisa na prisão, deixadas onde Bruno pudesse encontrar. O filho a confrontou na garagem, zombando. Papai diz que você é problema. Ex-presidiária, certo? Uma palavra, e você está fora. Elisa cerrou os punhos, a intensificação tornando-se pessoal, a arrogância de Arthur tecendo uma corda com o passado compartilhado deles. Mas na quietude de seu quarto naquela noite, vasculhando cartas antigas, uma micro-revelação surgiu. Um bilhete desbotado de Arthur, datado após sua libertação, prometendo contato. Era real, 10% da verdade emergindo, insinuando que seu abandono não foi totalmente acidental, mas parte de um engano maior ligado a uma fortuna de família que ele cobiçava mesmo naquela época.
As apostas aumentaram, a resolução de Elisa endurecendo em meio à tempestade. Elisa investigou mais a fundo na semana seguinte, esgueirando-se para o sótão durante uma rara hora livre, partículas de poeira girando na luz inclinada que filtrava pelas janelas sujas. O espaço era uma tumba de relíquias dos Vasconcelos, baús de papéis amarelados, heranças esquecidas acumulando teias de aranha. Seus dedos tremeram enquanto ela abria uma caixa trancada, o coração batendo forte com o ranger da madeira. Dentro, documentos, desbotados, mas legíveis, trazendo o nome antigo de Arthur e o dela, apelações conjuntas da prisão, menções a uma testemunha compartilhada em um caso de fraude corporativa. Então, um flash. 8 anos atrás, no calor sufocante da biblioteca da prisão, Elisa e Arthur, amontoados sobre livros de direito, o suor brotando em suas testas enquanto planejavam apelações. Este caso do Harlan Crow, Arthur havia sussurrado, os olhos brilhando. Está conectado à minha fraude. Se nós o entregarmos... Elisa assentiu, adicionando seus detalhes de desvio de dinheiro, suas histórias se entrelaçando como videiras. O flashback foi nítido. 100 palavras de memória inundando, sua mão sobre a dela, prometendo parceria, o grito do guarda interrompendo enquanto eles escondiam os arquivos. De volta ao sótão, as apostas dispararam. Esses papéis ligavam a ascensão de Arthur à queda de Harlan, implicando que ele havia usado o testemunho dela anonimamente para garantir sua nova vida. Mas enquanto passos ecoavam abaixo, Bruno, talvez, uma pequena derrota a atingiu. Ela guardou uma única página, mas a caixa fechou em seu dedo, tirando sangue, alertando a casa. Arthur apareceu na porta do sótão, o rosto fechado. Espionando? Você terminou aqui. A descoberta alimentou seu fogo, mas a perda imediata de acesso aprofundou o abismo, a vitória escorrendo como areia. A primeira virada dramática explodiu 2 semanas depois, durante um jantar de gala no salão de festas da mansão, lustres lançando poças douradas em vestidos de seda e smokings. Elisa servia canapés, a bandeja firme apesar do nó em seu estômago, quando Arthur anunciou um brinde ao seu sucesso construído do zero. A sala aplaudiu. Lívia sorrindo tensamente, Bruno se orgulhando, convidados da alta sociedade assentindo com aprovação. Mas Elisa, circulando perto da mesa principal, ouviu a parte de Arthur para um colega. Tudo do zero depois daquela fase difícil. Fase difícil? As palavras a incendiaram. Ela pousou a bandeja com um clique deliberado, atraindo olhares. Fase difícil? Ela ecoou, sua voz se projetando. Como dividir uma cela por anos, Sr. Vasconcelos? Ou abandonar sua companheira de cela para apodrecer? Arfadas se espalharam. A taça de Arthur se estilhaçou em sua mão. A revelação detonou. Arthur Vasconcelos, o magnata intocável, exposto como um ex-presidiário. O rosto de Lívia empalideceu, a mão voando para a boca. Bruno avançou. Que porra é essa? Empurrando Elisa. Convidados murmuravam, celulares emergindo para fotos escandalosas. Mentiras! Arthur berrou, mas Elisa segurava uma foto amassada do sótão. A foto de entrada deles na prisão. A sala se fraturou. Lívia chorava silenciosamente, percebendo que as viagens de negócios mascaravam segredos mais profundos. Bruno se lançou para pegar a foto, apenas para ser contido pela segurança. A multidão de elite zumbia, uma mulher sussurrando. Eu sabia que ele era polido demais. As consequências vieram em cascata. Arthur ordenou a demissão imediata de Elisa, mas um convidado, um jornalista, capturou o momento. O potencial viral acendendo enquanto sussurros se transformavam em ligações. Elisa ficou em meio ao caos, o coração disparado, o jogo totalmente mudado. Não mais invisível, mas a catalisadora desvendando o Império Vasconcelos por dentro. Mas o que Elisa não sabia era que o testamento oculto de seus dias de prisão mudaria tudo. E nos meses seguintes, uma conspiração mais profunda se desenrolaria, trazendo à luz alianças há muito enterradas.
Enquanto ela enfrenta a traição, diga-me nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Sério, eu leio cada um e respondo pessoalmente àqueles que compartilham um pouco de sua história. Meses após a bomba no salão de festas, as sombras da mansão se alongaram, segredos infeccionando como feridas sob bandagens de seda. Lívia Vasconcelos deslizou para o solário em uma tarde chuvosa. As paredes de vidro embaçadas pela condensação, a chuva batendo como dedos impacientes. Aos 52 anos, ela se movia com a graça de quem há muito trocara a espontaneidade pela elegância, seu cabelo loiro preso em um coque que escondia mãos trêmulas. A subtrama de sua vida corria paralela ao caos que Elisa havia desencadeado. Um casamento construído sobre o passado fabricado de Arthur, agora rachando sob o peso de verdades que ela havia ignorado por décadas. Lívia conhecera Arthur 12 anos atrás em um baile de caridade, atraída por seu raciocínio rápido e pela aura de um homem que havia superado adversidades. O namoro foi um furacão. Viagens luxuosas, promessas de estabilidade após sua própria juventude fraturada. Mas sussurros o seguiam. Rumores de uma vida anterior desaparecida que ela descartou como inveja. Agora, pós-escândalo, esses ecos rugiam. Ela puxou um diário escondido de uma samambaia no vaso, páginas cheias de notas de detetives particulares que ela havia contratado em segredo. Uma entrada detalhava a libertação antecipada de Arthur, um acordo de delação premiada ligado a testemunhar contra Harlan Crowe, o titã corporativo cuja rede de fraudes os havia envolvido. O caminho paralelo de Lívia se conectava diretamente à tempestade principal. A exposição de Elisa havia desenterrado uma carta do espólio de Crowe, mencionando uma cúmplice feminina no acordo, uma mulher cuja história espelhava a acusação de desvio de dinheiro de Elisa. Virando as páginas, Lívia descobriu novas informações. Seu próprio pai, um peão menor nos esquemas de Crowe, havia sido quem armou para Elisa originalmente, pressionando Arthur por silêncio em troca do capital inicial que financiou o Império Vasconcelos. A constatação atingiu como a batida implacável da chuva. A riqueza de Lívia estava manchada, construída sobre os pecados de sua família e a traição de Arthur. Ela fechou o diário bruscamente enquanto passos se aproximavam, sua subtrama se entrelaçando. Expor isso significava perder tudo, mas ficar em silêncio a acorrentava à mentira. No abraço úmido do solário, a determinação de Lívia vacilou. Aliada ou cúmplice, sua escolha inclinaria a balança na luta de Elisa. A história completa de Elisa se desenrolou em fragmentos naquela noite, sozinha no apertado quarto de empregada, o ambiente iluminado por uma única lâmpada que lançava longas sombras no papel de parede descascado. Ela sentou na beira da cama, o medalhão aberto na palma da mão, a foto de Maria desbotada, mas feroz. O trauma que ela havia enterrado por 15 anos agora se libertava, não mais contido após as consequências do jantar. Começou com a morte de Raul, uma viga da fábrica desabando sob fiação defeituosa, seu corpo esmagado enquanto ela assava pães a 3 quilômetros de distância. O luto era cru então, um vazio que os abraços de Maria não conseguiam preencher. Mas a verdadeira fratura veio na padaria. Fornecedores reduziam seus pedidos, o fluxo de caixa secou, e o sócio de Harlan Crowe, o antigo rival de seu pai, plantou livros caixa falsificados, acusando-a de roubo. Arthur, já preso por sua fraude, tinha sido seu elo involuntário. Ele ouviu os homens de Crowe se gabando em um bar, dando-lhe a dica anonimamente, mas tarde demais. O julgamento a desnudou. O martelo do juiz ecoando como uma sentença de morte. O rosto de Maria banhado em lágrimas no tribunal, enquanto o serviço social a levava. A prisão chegou como um inferno mais profundo. O exame frio da admissão. O bater das portas da cela selando seu destino. Lá, a presença de Arthur tinha sido uma tábua de salvação. Suas noites compartilhadas planejando apelações,
Mas seu abandono pós-libertação ecoou a perda de Raul, amplificando o isolamento. A voz de Elisa falhou no quarto silencioso, um monólogo confessional derramando-se no ar vazio. Eu pensei que a lealdade era minha armadura, mas era uma corrente. Raul se foi, Maria perdida. Eu me reconstruí das cinzas, apenas para Arthur espalhá-las novamente. Quantas vezes uma mulher pode quebrar antes de virar pó? Os muros que eu construí não eram para proteção, eram minha jaula, mantendo do lado de fora o mundo que me julgou culpada antes mesmo da tinta secar. As palavras pairaram. 120 delas cruas e não filtradas, seus ombros tremendo enquanto as lágrimas traçavam caminhos familiares. A vulnerabilidade atingiu o pico, o peito arfando com soluços que ela abafou no travesseiro, o medalhão agarrado como um batimento cardíaco. Então, uma batida suave. Dona Cida Alves, a cozinheira idosa que havia feito amizade com ela semanas atrás, entrou com uma garrafa térmica de chá. Dona Cida, 60 anos e marcada por sua própria passagem por estelionato, sentou-se ao lado dela. Eu vi esse olhar, minha filha. O passado não te define, é a luta depois dele que importa. Sua perspectiva cortou a névoa, consolação envolta em cicatrizes compartilhadas, instando Elisa a transformar a dor em arma. Use isso, não deixe isso usar você. Quando Dona Cida saiu, Elisa enxugou o rosto, o momento forjando aço de vidro quebrado, seus segredos mais profundos agora, combustível para a batalha à frente. Do ponto de vista de Arthur no escritório, o mundo parecia diferente. Fumaça de charuto subindo em direção ao ventilador de teto, líquido âmbar girando em um copo, enquanto ele andava diante das janelas do chão ao teto, com vista para os terrenos escuros da propriedade. Aos 58 anos, ele era um homem que havia subido da sarjeta para as coberturas, mas humanizá-lo revelava rachaduras na armadura do vilão. Sua motivação não vinha apenas da maldade, mas de um medo profundo da pobreza que o havia gerado. Um garoto de cortiço no centro de São Paulo, vendo sua mãe passar fome enquanto seu pai jogava fora as migalhas. A acusação de fraude, uma tentativa desesperada de financiar uma startup inspirada por ouvir as negociações de Crow em um bar decadente. A prisão tinha sido seu crisol. Compartilhar as histórias da cela de Elisa construiu sua determinação, mas a liberdade trouxe terror. Oficiais de condicional circulando, antigos sócios caçando. Roubar a identidade, testemunhar anonimamente contra Crow, foi a matemática brutal da sobrevivência. Flashback para aquela sala de delação premiada, luzes fluorescentes zumbindo, o advogado pressionando. Dê o nome da cúmplice, consiga sua saída. Arthur hesitou, o rosto de Elisa em mente, mas sussurrou os detalhes dela de qualquer maneira, racionalizando como cortar laços podres. Agora, o império, investimentos em tecnologia, assentos em conselhos, parecia frágil, um castelo de cartas contra o vendaval do escândalo. Ele serviu outra bebida, murmurando para seu reflexo. Eu fiz o que tinha que fazer. Ela era fraca, eu me adaptei. No entanto, humanizar não justificava. Complicava mostrando um homem assombrado por escolhas, sua arrogância mascarando arrependimento. O impasse moral se torcia. Arthur tinha um ponto. Em um sistema feito para os impiedosos, lealdade era um luxo que ele não podia pagar. Mas à medida que as exposições de Elisa aumentavam, seu medo genuíno emergia, perder Lívia, o desdém de Bruno, a fortuna desmoronando. Ele bateu o copo na mesa, a dimensão adicionando profundidade. Não um monstro, mas um sobrevivente cujas vitórias vieram às custas dos outros, borrando as linhas na busca de Elisa por justiça. As ondas sociais do conflito se espalharam como fogo selvagem pelos círculos de elite, transformando o nome Vasconcelos de Ouro em fofoca. Semanas após o jantar, tabloides estampavam manchetes. Empregada de magnata expõe passado na prisão.
alimentadas pela foto daquele jornalista, agora viral nas redes sociais. Em um leilão de gala, sussurros deslizavam entre socialites. Arthur sempre foi escorregadio demais. Ex-presidiário faz sentido. Um doador, um magnata do aço, retirou o financiamento da Vasconcelos Ventures, citando risco de reputação, seu assessor digitando furiosamente. Lívia atendia ligações do comitê de caridade, vozes pingando falsa simpatia. Querida, como você está aguentando? Um choque. Mas os julgamentos eram mais profundos. Velhos amigos sumiam das listas de convidados. A família da noiva de Bruno exigia cláusulas no contrato pré-nupcial ligadas aos fantasmas da família. Rumores escalavam. A empregada é uma golpista, plantada por rivais. A pressão aumentava externamente. Investigações da CVM pairavam. Ações caíram 15%. Elisa sentiu o peso em olhares furtivos no supermercado, caixas murmurando: é ela, a mulher da prisão. O isolamento corroía, ofertas de emprego secaram após a mansão, o preconceito contra ex-presidiários amplificado pela associação. Lívia a confrontou no jardim, as sebes farfalhando ao vento. Você nos arruinou. Valeu a pena? Elisa encontrou seu olhar. A ruína de vocês foi construída sobre a minha dor. A maré pública mudou de lado. Alguns difamavam Elisa como vingativa, outros a idolatrava como porta-voz da verdade. Mas o escrutínio esmagava, pesando sobre ela como correntes invisíveis, a subtrama do julgamento social, forçando Elisa a questionar se a justiça valia o exílio. Uma complicação inesperada pegou Elisa de surpresa no meio do mês, no brilho fraco de uma biblioteca pública, onde ela havia buscado consolo entre tomos empoeirados de direito. Ela havia juntado fragmentos, um testamento forjado do espólio de Crowe, nomeando-a como beneficiária de um fundo fiduciário que Arthur havia interceptado durante seu acordo. A esperança surgiu. Poderia provar sua inocência, recuperar o futuro de Maria. Mas enquanto ela fotocopiava páginas, seu telefone vibrou. Bruno, a voz untuosa. Encontre-me, ou eu vazo o endereço da sua filha para a imprensa. O dilema a atingiu. Um soco moral no estômago. Expor o testamento e arriscar a segurança de Maria ou enterrá-lo pela paz da família. Elisa chegou ao encontro. Um banco de parque enevoado, o coração martelando. Bruno se inclinou, os olhos frios. O testamento do papai me deixa tudo. O seu, uma nota de rodapé. Vai embora, ou ela paga. O desespero a arranhou. Ela tentou argumentar. Não é sobre dinheiro, é sobre a verdade. Ele riu, deslizando um pendrive, e-mails falsos pintando-a como extorsiva. Minha solução. Assine este acordo de confidencialidade ou isso viraliza. A tentativa falhou espetacularmente. Enquanto ela recusava, o telefone de Bruno tocou. Arthur ordenando seu silêncio. A segurança chegou, escoltando-a para fora, o pendrive desaparecendo no bolso dele. A situação piorou. Naquela noite, postagens anônimas surgiram online, distorcendo sua história para ex-presidiária vingativa persegue os Vasconcelos. Maria ligou, a voz tremendo. Mãe, as pessoas do trabalho estão fazendo perguntas. O isolamento se aprofundou, o obstáculo não apenas legal, mas pessoal. Um punhal em seu coração, forçando Elisa a confrontar se lutar sozinha era um caminho para a ruína. A complicação trouxe uma nova camada de desespero, sua resolução vacilando à beira do abismo. Aos 45 minutos, enquanto o desespero ameaçava engoli-la inteira, Elisa sentou-se em uma cafeteria sombria, o vapor subindo do expresso intocado, o mundo lá fora borrado em faixas de neon. O ponto de maior risco de abandono se aproximava. Os rumores haviam escalado, os advogados de Arthur circulando como tubarões, Maria distante novamente. Mas então, uma mulher se aproximou. Doutorora,
Beatriz Lima, 45 anos, terninho impecável, com uma pasta e olhos que penetravam. Elisa Matos, eu sou sua aliada inesperada. Beatriz, uma advogada pro bono especializada em condenações injustas, deslizou para o assento. Eu vi o clipe viral. E eu sei sobre o testamento de Crowe. Meu escritório lidou com o espólio dele perifericamente. Arthur forjou o adendo, mas os originais existem. A revelação reacendeu a chama. Documentos provando a armação contra Elisa, o roubo de Arthur de sua parte. Um fundo fiduciário no valor de milhões do fundo de restituição de Crowe. A ajuda de Beatriz era genuína, motivada pela injustiça prisional de sua própria irmã. Podemos processar, expor toda a rede. A esperança floresceu, visceral e repentina. O aperto de Elisa na mesa se intensificou, uma faísca genuína em meio à escuridão. Por que agora? Beatriz sorriu levemente. Porque mulheres como nós não esperam por permissão. A virada mudou tudo, não apenas prova, mas uma parceira na luta, transformando isolamento em aliança. Enquanto planejavam os próximos passos, intimações, depoimentos, os olhos de Elisa se clarearam, o momento crítico a puxando de volta da beira do precipício, a promessa de acerto de contas queimando intensamente. Mas Elisa não sabia que Arthur já estava preparando sua ruína final. E em poucas semanas, tudo desmoronaria. Semanas se transformaram em um pesadelo após a promessa de Beatriz na cafeteria. O ar ficando mais denso com os golpes calculados de Arthur. Tudo desmoronou em um único amanhecer estilhaçante. Elisa acordou com batidas fortes na porta de seu apartamento, a madeira tremendo como ossos em um vendaval. 2 detetives estavam lá, distintivos brilhando sob a luz forte do corredor, seus rostos marcados pela indiferença processual. Elisa Matos, você está presa por extorsão e fraude. As palavras caíram como golpes, algemas se fechando frias em seus pulsos, enquanto vizinhos espiavam das portas, sussurros cortando a névoa da manhã. A armadilha de Arthur havia disparado. Evidências fabricadas do pendrive de Bruno, distorcidas em uma narrativa dela, exigindo dinheiro para ficar em silêncio dos Vasconcelos. Beatriz ligou durante o transporte a voz urgente pelo rádio da viatura. É uma armação. A fiança foi negada. Eles estão te pintando como risco de fuga. Liberada sob fiança, horas depois, após uma audiência frenética, Elisa voltou para encontrar seu mundo destruído. Fechaduras trocadas em seu apartamento, pertences espalhados na calçada como lixo, roupas enlameadas, o medalhão desaparecido de sua gaveta. O número de Maria ia direto para a caixa postal, uma última mensagem de texto queimando. Mãe, eu não aguento isso, a imprensa é demais. O isolamento se fechou, absoluto e sufocante. As ligações de Dona Cida não eram atendidas, Beatriz enterrada em petições, Lívia em silêncio. Elisa vagou pelas ruas, a chuva encharcando sua jaqueta fina, a perda um peso físico pressionando seus ombros contra o asfalto. O desespero se aprofundou, visceral e implacável. Sua respiração vinha em arfadas irregulares, o peito contraindo como se estivesse se afogando, lágrimas se misturando ao temporal que borrava as luzes da rua em halos zombeteiros. A injustiça surgiu, uma onda gigante, anos reconstruindo, apenas para ser arrastada de volta acorrentada à sombra de Arthur, eclipsando sua luz. Ela deslizou contra um poste de luz, o corpo tremendo com soluços silenciosos. O mundo se estreitando ao pulso do fracasso. Maria perdida novamente, dignidade roubada, a luta reduzida a cinzas em suas mãos. Sem aliados, sem casa, apenas o eco das algemas e a ardência da reviravolta final da traição. Nos confins sombrios de um beliche de abrigo naquela noite, Elisa confrontou a verdade dolorosa que ela havia evitado por anos. O colchão fino rangendo sob seu peso, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam acima. A sala zumbia com os roncos de estranhos.
mas sua mente repassava o colapso em loops impiedosos. Minha própria cegueira fez isso. O reconhecimento a brutalizou. Confiar em Arthur novamente na mansão, ignorando sinais de alerta, como seus olhares evasivos durante os turnos, o jeito que ele pairava perto de seu armário. Ela tinha visto o cálculo em seus olhos após o jantar de gala, mas se agarrou ao pacto da prisão, acreditando que a lealdade poderia redimir o passado. Era sua falha, aquela fé teimosa em laços forjados no fogo, cegando-a para a cobra que ela havia aquecido. A morte de Raul deveria tê-la ensinado. Homens como Arthur sobreviviam trocando de pele, deixando outros para sangrar. E Maria, Deus, Maria, distante não apenas pelos muros da prisão, mas pela recusa de Elisa em cortar os laços mais cedo, arrastando sua filha para o fogo cruzado do escândalo. O monólogo interno se libertou, espontâneo e cru, palavras se formando na escuridão, como se confessasse a fantasmas. Eu pensei que era forte, juntando os cacos da vida, mas era ilusão. A cada passo à frente, eu o carregava como uma sombra, sussurrando, só mais esta vez. Raul me avisou sobre confiança cega antes do acidente. Veja as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que dizem. E eu falhei. O silêncio de Maria agora é o meu eco. A dor que eu infligi ao escolher vingança em vez de paz. Como eu me tornei a vilã na história dela, lutando contra fantasmas enquanto ela precisava de uma mãe. Sem saída, sem luz. Apenas esta cama, este arrependimento, uma mulher que construiu muros tão altos que se prendeu dentro deles. O colapso atingiu o auge. 160 palavras de autorrecriminação derramando-se em sussurros, seus punhos batendo no travesseiro fino até os nós dos dedos sangrarem, o corpo se encolhendo em posição fetal enquanto os soluços a sacudiam. O momento se estendeu interminável, sem salvação à vista. A verdade, um espelho estilhaçando ilusões. Ponto de não retorno, onde o peso do fracasso prometia enterrá-la viva. O amanhecer trouxe Dona Cida Alves ao lobby do abrigo. Seu rosto vincado de preocupação sob o cheiro de bolo de fubá fresco que ela havia trazido em uma lata. Aos 60 anos, Dona Cida se movia com a graça deliberada de quem havia resistido às suas próprias tempestades. Estelionato na juventude, uma década presa por acobertar um filho rebelde. Ela avistou Elisa em uma mesa de canto, os olhos vazios, e deslizou para o assento sem preâmbulos. Eu dirigi a noite toda, minha filha. A doutora Beatriz ligou. Disse que você sumiu depois do tribunal. Elisa ergueu os olhos, a voz rachada. O que resta dizer? Eu perdi tudo. Dona Cida se inclinou. Sua mão firme sobre a de Elisa, trêmula, a perspectiva da mentora cortando a névoa como a luz da manhã. Escute, você esquece quem você é no escuro, mas eu me lembro. Aquela mulher na prisão, ela não quebrou quando tiraram a filha dela. Ela planejou, aguentou. Arthur está jogando sujo porque ele tem medo de você, da verdade que você carrega. Elisa balançou a cabeça, mas Dona Cida insistiu, a voz firme. Lembre-se da minha história. Meu menino viciado me arrastou para o fundo. Eu cumpri pena pensando que tinha acabado para mim, mas aqui fora eu me reconstruí. Fiz pão para a comunidade e encontrei um propósito. Seu valor não está no que eles roubam, está no fogo que eles não podem tocar. Aquele medalhão não está perdido, está em você. Lute não por vingança, mas pela filha que precisa ver a mãe se levantar. As palavras teceram um paralelo com a subtrama de Lívia. Dona Cida, revelando que tinha ouvido as confissões da socialite para uma rede de empregadas domésticas, insinuando que a falsificação de Arthur estava desfazendo casamentos como o dela uma vez fez. A Lívia também está rachando. Use esse fio. Esperança não é dada, é conquistada. O olhar de Elisa se aguçou, a semente plantada, um lembrete de resiliência. A sabedoria da mentora fazendo a ponte do desespero para o amanhecer. Enquanto Dona Cida saía com um abraço,
O burburinho do abrigo desapareceu, a resolução de Elisa agitando-se fracamente. O conselho, uma tábua de salvação no abismo. À noite, no escritório bagunçado de Beatriz, com vista para o horizonte da cidade, Elisa encarou a decisão irreversível, papéis espalhados como folhas caídas sobre a mesa. O ar cheirava a café velho e tinta de impressora, a luminária da advogada lançando poças quentes em meio a pilhas de arquivos. Beatriz andava de um lado para o outro, delineando os riscos. O processo contra o Arthur, calúnia, fraude, roubo de identidade, é blindado com os originais do testamento, mas vai ter um custo: julgamento público, frenesi da mídia, possível contraprocesso pintando você como instável. Elisa encarou os documentos, a tinta do adendo borrando através de lágrimas não derramadas. O custo parecia enorme: expor a localização de Maria para depoimentos, reviver os horrores da prisão no tribunal, afastar Dona Cida com o perigo. No entanto, recuar significava rendição, o império de Arthur intacto sobre sua vida roubada. Siga em frente, disse Elisa, a voz se tornando aço. Contudo, sem meias medidas. Beatriz assentiu, esboçando a petição. Intimar as finanças de Arthur, colher depoimento de Lívia e Bruno, desenterrar registros da prisão, ligando o acordo de Crowe. O plano detalhado com eficiência precisa. Prazo, protocolar até o fim da semana. Audiência em 30 dias. Estratégia, alavancar a simpatia viral. Aliar-se a jornalistas para uma contranarrativa. Contingências, casa segura para Maria, se as ameaças aumentarem. Elisa assinou, a caneta arranhando como um voto, aceitando o preço, sua privacidade, sua paz, o frágil anonimato da reintegração. Enquanto Beatriz juntava os papéis, uma montagem da preparação brilhou na mente de Elisa. 50 palavras de resolução. Fazendo uma mala de emergência com o essencial, memorizando listas de testemunhas, praticando o depoimento no espelho, o peso do medalhão agora, um talismã de propósito. A decisão selou, sem volta, o ponto de não retorno cruzado com os olhos bem abertos, a crise a forjando em algo inquebrável. E foi então que Elisa fez o que ninguém esperava. Ela entrou com o processo publicamente, acendendo a guerra. O confronto final estava prestes a começar, e o que estava em jogo era sua vida recuperada, ou perdida para sempre. As portas do tribunal se abriram sob o peso dos flashes das câmeras, Elisa Matos entrando com a doutora Beatriz Lima ao seu lado, o ar elétrico de antecipação. Era o clímax do julgamento meses após dar entrada no processo. O Império Vasconcelos em julgamento por fraude, roubo e traição. Os passos de Elisa ecoaram no piso de madeira polido. Sua blusa simples e calça social, um contraste gritante com os ternos na galeria. Propósito claro em seus ombros retos, olhos fixos na mesa da autora. Beatriz sussurrou a estratégia. Atenha-se aos fatos. Deixe os documentos falarem. Elisa assentiu, acomodando-se em seu assento, enquanto o oficial de justiça pedia ordem. O martelo do juiz batendo como um trovão. A ação se desenrolou deliberadamente. Beatriz se levantou primeiro, apresentando o testamento falsificado do espólio de Crowe, suas páginas amareladas, mas condenatórias. O nome de Elisa como beneficiária de um fundo de restituição de 5 milhões de dólares, interceptado pelo testemunho anônimo de Arthur. Meritíssimo, isso prova roubo de identidade e perjúrio, declarou Beatriz, deslizando as provas pela bancada. Arthur, na mesa da defesa, se mexeu, seu advogado objetando furiosamente, mas o juiz indeferiu. Elisa foi ao depoimento em seguida, a voz firme enquanto recontava o pacto da prisão, o abandono, suas palavras pintando traços vívidos de celas compartilhadas e juramentos quebrados. A galeria murmurava, repórteres rabiscando. Lívia desviou o olhar da fileira de trás, Bruno carrancudo ao lado dela. A resistência aumentou quando o advogado de Arthur a interrogou. Senhora, Matos, isso não é vingança por uma perda de emprego? Elisa encontrou seu olhar.
Não, é justiça por uma vida roubada. A tensão atingiu o pico quando Beatriz chamou sua última testemunha. Dona Cida Alves, que testemunhou ter ouvido as gabolices de Arthur na cozinha da mansão, confirmando a falsificação. Ações detalhadas, 200 palavras de teatro judicial, construídas implacavelmente. Objeções voando, evidências projetadas em telas. A mão de Elisa firme sobre a Bíblia enquanto ela jurava a verdade. As testemunhas reagiram em ondas. Suspiros dos jurados, a caneta de um repórter quebrando, o rosto de Arthur empalidecendo sob a luz fluorescente. Seu primeiro contra-ataque veio por meio de testemunhas de caráter, antigos associados de negócios jurando sua integridade reformada. Mas Beatriz os desmontou com rastros financeiros ligando fundos dos Vasconcelos ao dinheiro lavado de Crowe. A sala prendeu a respiração, a tensão se enrolando como uma mola, cada objeção uma faísca ameaçando explodir, o propósito de Elisa inflexível em meio à briga. O confronto emocional atingiu o auge naquela tarde. Arthur e Elisa cara a cara no recesso do corredor. O corredor vazio, exceto por Beatriz e um guarda posicionado no final. A tensão crepitava, o ar denso com o cheiro de verniz velho e café da máquina. Arthur a encurralou contra a parede, os olhos brilhando, a voz um silvo baixo. Você acha que isso acaba comigo? Eu construí isso do nada. Você foi apenas um meio. Elisa se endireitou, destemida, as verdades de 8 anos explodindo em um diálogo cru e não filtrado. Você prometeu que subiríamos juntos, disse ela, a voz firme, mas afiada. Aquela cela, noites planejando, compartilhando as cartas de Maria, seus medos de voltar ao nada. Não era meio, era confiança. Arthur riu amargamente, aproximando-se. Confiança, lá dentro, é sobrevivência. Eu fiz o acordo com Crowe porque você estava me puxando para baixo. Sua bagunça de desvio era muito suja para um recomeço limpo. Eu testemunhei. Consegui a identidade, deixei você cumprir a pena. Arrependimento? Talvez, mas olhe para mim agora. Os olhos de Elisa se estreitaram, os punhos cerrados ao lado do corpo. Arrependimento? Você roubou meu nome para o acordo. Forjou o testamento para reivindicar minha parte. Maria cresceu sem mim, porque você sumiu. O túmulo de Raul? Eu não pude nem visitar. Isso não é sobrevivência, é covardia. Ele se inclinou, o hálito quente. Covardia? Eu vi minha mãe morrer de fome. A prisão me ensinou, corte os laços ou afunde. Você era fraca, Elisa. Agarrada àquele medalhão, sua família em primeiro lugar. Eu me adaptei, este império é meu porque eu fiz. Fraca? Sua voz subiu, ecoando nos azulejos. Eu cumpri a pena inteira. Reconstruí sem acordos ou mentiras. Você se escondeu atrás de um nome novo enquanto eu esfregava seu chão. Admita, você precisava da minha história para vender aos federais. Depois me descartou como lixo. A fachada de Arthur rachou, os ombros caindo ligeiramente. Tudo bem. O depoimento. Eu distorci seus detalhes para enterrar Crowe mais fundo. Saí mais rápido. Mas você poderia ter feito seu próprio acordo. Em vez disso, você bancou a Leal. Isso é problema seu. Leal a quê? A uma cobra? Elisa pressionou, lágrimas brilhando, mas não derramadas. Você sabia que Harlan tinha armado para mim. Ouviu os homens dele naquele bar. Me avisou tarde demais, depois lucrou. Maria me chama de mãe presidiária agora, graças aos seus vazamentos. Valeu a pena, Arthur. Esta vida construída sobre minhas ruínas. Ele fez uma pausa, o corredor silencioso, exceto por vozes distantes. Sua última carta sendo jogada. O testamento? Sim, eu forjei. O fundo de Crowe era a alavancagem, o suficiente para começar a Vasconcelos Ventures. Mas a exposição agora. Lívia está me deixando. Bruno me odeia. Se você ganhar isso, eu perco tudo. Um vislumbre de vulnerabilidade. Admissão pairando. A catarse intensa enquanto anos de verdades guardadas se derramavam, laços se fraturando abertamente. Elisa deu um passo para trás.
a voz suavizando, mas firme. Não é sobre ganhar, é sobre recuperar o que é meu. Arthur se virou, o guarda pigarreando, encerrando a troca. O diálogo, 280 palavras de pura confrontação, deixou os dois em carne viva, picos emocionais quebrando como ondas, o ar mais pesado com a dor não resolvida. A resolução do conflito principal foi martelada quando o juiz convocou novamente. O tribunal mais lotado, o ar vibrando de antecipação. As consequências para Arthur se desenrolaram rapidamente, justas e inflexíveis. O argumento final de Beatriz selou. As evidências provam roubo de identidade, falsificação e abandono de uma co-conspiradora. A vida da senhora Matos foi desviada para o ganho do senhor Vasconcelos. O júri deliberou por 2 horas, retornando com os vereditos. Culpado em todas as acusações: fraude, perjúrio, roubo de identidade. Arthur se levantou, o rosto pálido, enquanto o martelo batia. 10 anos no mínimo, entoou o juiz, e restituição integral à senhora Matos. A justiça se manifestou legalmente. O Império Vasconcelos apreendido, bens congelados, o fundo fiduciário de 5 milhões de reais devolvido a Elisa com juros. Socialmente, as consequências se espalharam. Manchetes gritavam: a queda do magnata, pacto de prisão vira perjúrio. Emocionalmente, o encerramento tomou conta de Elisa, enquanto a verdade do testamento vindicava sua inocência, a acusação de desvio de dinheiro expurgada retroativamente. Testemunhas a validaram em ondas, o presidente do júri assentindo solenemente. A história dela soou verdadeira. Lívia se aproximou após o veredito, a voz embargada. Você merecia coisa melhor. Estou me divorciando dele. Começando do zero. Bruno, subjugado no corredor, murmurou: talvez eu estivesse errado. Um reconhecimento relutante. Subtramas se fecharam ordenadamente. O testemunho de Dona Cida elevou sua padaria comunitária com verbas da publicidade. O escritório de Beatriz ganhou fama pro bono, ligando de volta ao caso de sua irmã. Elisa demonstrou crescimento nos degraus do fórum, falando brevemente às câmeras. Isso não é vingança, é a prova de que a verdade resiste. Sua postura ereta, o medalhão brilhando em sua garganta, devolvido por uma dica anônima, provavelmente Lívia. O arco completo, de empregada sombria a mulher recuperada, o cerne do conflito resolvido em equilíbrio catártico. No rescaldo silencioso, enquanto o pôr do sol pintava a cidade de dourado, Elisa estava nos degraus da mansão, agora dela por ordem judicial, reconhecida e validada por aqueles que uma vez a haviam desprezado. Beatriz chegou primeiro, abraçando-a com força. Você conseguiu. O mundo está vendo uma sobrevivente agora. Dona Cida seguiu, lata de bolo de fubá na mão, sua risada calorosa. Eu te disse, minha filha, fogo não pode ser apagado. Até Lívia demorou-se no portão, os olhos suaves. Fique com a casa. Está manchada para mim, mas talvez seja redenção para você. Bruno assentiu de longe, um ramo de oliveira silencioso, sua ambição humilhada. Arthur, levado em algemas, olhou para trás uma vez, sem palavras, apenas derrota gravada profundamente. O novo normal surgiu suavemente. Elisa lá dentro, tocando a mesa do escritório onde as verdades haviam se escondido, o espaço não mais opressor, mas uma tela. Ela ligou para Maria, a voz firme. Venha para casa, nós temos um futuro. A celebração foi sutil. Chá com aliadas, planos para o fundo fiduciário, transformar a propriedade em uma casa de passagem para ex-presidiárias como Dona Cida. A sensação de encerramento se instalou, fios amarrados, mas sussurros de ecos persistentes permaneceram, a vitória duramente conquistada e profunda. Mas a história não termina com a vitória.
porque 6 meses depois, as consequências a longo prazo ainda precisavam ser enfrentadas. 6 meses depois que o martelo do tribunal selou o destino de Arthur, a mansão na colina estava transformada. Não um monumento ao poder roubado, mas um farol de renovação silenciosa. Elisa Matos, agora com 56 anos, movia-se por seus salões ensolarados com propósito, as paredes antes opressivas agora ecoando com vozes de esperança. A propriedade, concedida a ela como parte da restituição, havia sido reaproveitada como Refúgio Matos, uma casa de passagem para mulheres egressas do sistema prisional, financiada pelo fundo fiduciário de 5 milhões de reais mais juros. Elisa supervisionava tudo. Reuniões matinais no antigo escritório, onde ela antes polia prata em silêncio, agora um espaço para terapia de grupo sob luz suave. Sua vida havia mudado profundamente. Mechas grisalhas em seu cabelo, penteadas soltas, uma corrente de ouro simples com um medalhão visível em seu colarinho, simbolizando a família que ela havia recuperado. Não mais a empregada invisível, ela consultava ONGs locais, seu testemunho na apelação de Arthur, inspirando mudanças nas políticas de condenações injustas. Financeiramente segura, Elisa doava partes do fundo para bolsas de estudo, garantindo que nenhuma Maria enfrentasse as mesmas barreiras. Internamente, as mudanças brilhavam através das ações. Ela mentorava residentes com a mesma mão firme que antes dobrava lençóis, sua desconfiança suavizada em uma abertura cautelosa, sorrisos alcançando seus ais com mais frequência. A solidão de seu antigo apartamento foi substituída por jantares comunitários na grande cozinha, o riso preenchendo espaços que a arrogância de Arthur havia silenciado. A transformação de Elisa estava completa, resiliente não no isolamento, mas em erguer outras. O peso da traição levantado como a névoa da manhã. Cada personagem encontrou um fechamento na nova tapeçaria, seus arcos se entrelaçando com o triunfo de Elisa. Lívia Vasconcelos, 52 anos, havia pedido o divórcio semanas após o veredito, saindo com um acordo modesto para recomeçar em uma casa de praia. Ela vendeu suas joias, financiando uma ONG para cônjuges abusadas, 40 palavras de reinvenção silenciosa. Não mais a socialite elegante. Lívia era voluntária em abrigos, seu diário agora um projeto para fugas de mulheres, encontrando paz no anonimato após anos de gaiolas douradas. Bruno Vasconcelos, 28 anos, não herdou nada além de lições, sua ambição freada pela sombra do escândalo. Ele aceitou um emprego de nível médio em uma empresa concorrente, 40 palavras marcando seu caminho. Sessões de terapia revelaram a influência de seu pai, transformando o impulso implacável em consultoria ética. Um aceno para Elisa durante um encontro casual. Você me mostrou que poder sem integridade desmorona. Dona Cida Alves, 60 anos, prosperou como a cozinheira-chefe do Refúgio, sua padaria comunitária expandida com uma subvenção da publicidade. 40 palavras de seu florescimento. Aulas de culinária para residentes curavam velhas feridas. Seu filho reconciliado após ver sua força, a risada de Dona Cida agora um item básico diário, provando que segundas chances se multiplicam. Doutora Beatriz Lima, 45 anos, usou o caso para liderar o escritório, especializando-se em ações de restituição. 40 palavras de sua ascensão. A memória de sua irmã honrada através de vitórias pro bono. Beatriz mentorando Elisa em reuniões do conselho. Sua aliança um pilar do escudo legal do refúgio. Até Arthur, de sua cela, enviou uma única carta, não aberta por Elisa, mas sua existência um último fio fechado, seu império pó, consequências permanentes. Subtramas resolvidas completamente. A falsificação de Crow, desvendada em investigações federais, os restos de Harlan redistribuídos, os segredos de família de Lívia expostos em memórias, libertando sua linhagem.
O arco de traição de Bruno terminou em pagamentos de restituição às vítimas. Tudo se conectou. A luta de Elisa não apenas pessoal, mas uma onda restaurando equilíbrios há muito distorcidos. No jardim da mansão, agora florescendo com flores silvestres, onde gramados bem cuidados antes reinavam, Elisa sentou-se em um banco desgastado, o sol do fim da tarde aquecendo seu rosto. Era uma cena simbólica, espelhando o caos daquele primeiro grito 6 meses antes. Então, o mármore frio do salão sob o caos. Agora, a terra macia e viva. Maria, 25 anos, se aproximou. Seus passos leves no caminho de cascalho, um sorriso hesitante surgindo. "Mãe", disse ela, sentando-se perto, "o refúgio é incrível. Eu vou ficar ajudando na administração." Elisa tocou o medalhão, callback direto. "Lembra quando eu gritei nesta casa? Pensei que era o fim." Maria assentiu, os olhos marejados. "Foi o nosso começo. Você lutou por nós. Por mim." O diálogo deles, 60 palavras de essência. "Eu estava com medo que você odiasse as cicatrizes", admitiu Elisa. "Nunca", respondeu Maria. "Você me ensinou que força não é esconder a dor, é transformá-la em luz." Uma imagem poética se desenrolou, as flores balançando ao vento, simbolizando o renascimento de Elisa, espinhos podados, mas raízes profundas. Emoção genuína, contida, um silêncio compartilhado, mãos dadas, o zumbido do jardim afirmando a transformação sem alarde. A voz do narrador torna-se reflexiva, conectando o arco de Elisa a verdades universais. Em histórias como a dela, a resiliência não é um flash, é a reconstrução silenciosa após a tempestade da traição. Para mulheres que carregaram prisões invisíveis de dúvida ou perda, o caminho de Elisa sussurra: a verdade, uma vez enterrada, floresce em justiça. O impacto perdura, não na vingança, mas em legados que sobrevivem a impérios, provando que recuperar a própria história empodera gerações. A esperança infunde cada passo à frente, um lembrete de que correntes quebradas forjam caminhos mais fortes, transformando batalhas pessoais em vitórias compartilhadas. E você? Você já confiou em alguém que te traiu na sua hora mais sombria? Você se reconstruiu das cinzas de uma queda injusta? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Suas palavras podem ser a faísca que outra mulher precisa para se levantar hoje. Inscreva-se para mais. Clique em gostei se isso te emocionou. Lembre-se, o silêncio nos acorrenta, mas a verdade nos liberta. Até breve.